Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Dedicação Delta. Eu me chamo Marcelo Veiga, sou professor de Direito Penal e Criminologia aqui do curso e na aula de hoje a gente vai tratar de um tema muito importante para a sua prova, que é o conceito de crime, claro, analisando os julgados do STJ que afirmam que o conceito de crime possui 4 elementos, trazendo aí a punibilidade como um quarto elemento do conceito de crime numa teoria quadripartida. A gente vai analisar esses julgados e eu vou indicar para vocês quais são os casos concretos que vocês têm que tomar cuidado para aplicar ou não esse conceito, até porque na doutrina é um conceito muito minoritário, tá bom? Mas o STJ em 2 julgados utilizou dele e a gente vai analisar as possibilidades disso cair na sua prova. Antes disso, não se esqueçam de seguir o nosso canal do YouTube e clicar no sininho para que você receba as notificações, tá bom? Vamos lá? Muita coisa para falar, uma aula importantíssima. Bom, a gente já sabe que desde o causalismo nós passamos a ter um conceito classificatório de crime. Essa é uma herança da fase naturalista do nosso direito penal que coincide com a fase científica, né? O direito penal pretendeu ser uma ciência e para isso se utilizou do método classificatório das ciências naturais e passamos a dividir o crime em pedaços. A primeira divisão importante que temos notícia na doutrina é a do Franz von Liszt, que divide o crime em 2 pedaços, a ação antijurídica e culpável. Então essa é a teoria bipartida do crime de Franz von Liszt. Depois foram desenvolvidas outras teorias bipartidas, até hoje tem gente que defende uma teoria bipartida, mas tradicionalmente, e aqui passando por uma evolução histórica, tivemos a primeira teoria bipartida do crime, do Franz von Liszt, que dizia que o crime era uma ação antijurídica culpável. Depois, um pouquinho depois, em 1906, um autor chamado Ernest Belling, ou como muitos o conhecem, apenas como Belling, desenvolveu a chamada teoria do delito tipo, dando à tipicidade uma independência, também chamada de teoria da independência, porque passamos a analisar a tipicidade em um momento anterior às valorações que são feitas na ilicitude, na antijuridicidade. E aí o conceito de crime passa a ser tripartido, ainda em uma fase causalista. E isso é importante para a gente entender depois, historicamente, novos sistemas de imputação vão propor uma releitura desse conceito tripartido de crime. A gente estuda isso bem no início da nossa preparação. O que é importante, tá? E é isso que é importante que se diga, que nem tudo que é importante precisa ser complexo para a sua preparação. Esse é um ponto muito importante, você precisa dominar a evolução histórica do conceito de delito. Bom, nós temos a estrutura tripartida no Brasil como amplamente majoritária, inclusive no estrangeiro também assim o é, ainda que não tenhamos uma posição dominante com relação ao finalismo. A gente vai ver que o funcionalismo também mantém uma estrutura tripartida do crime com uma releitura de alguns aspectos. Essa é uma vantagem do funcionalismo, ele não propõe uma alteração completa da estrutura do delito, e sim a releitura de alguns dos seus elementos. Mas, verdade seja dita, essa é a estrutura que nós conhecemos e que nós nos debruçamos no Brasil, que o crime é formado por 3 elementos: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Ainda que esse conceito sofra influxos do funcionalismo. A gente vai substituir lá no funcionalismo a ideia de culpabilidade pela ideia de reprovabilidade. A gente vai substituir essa ideia de culpabilidade como uma reprovação individual para a ideia de responsabilidade, que é mais ampla e traz para esse elemento outros aspectos ligados à finalidade do próprio direito penal e da pena. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês que depois dessa guinada que tivemos com a teoria do delito tipo do Belling, nós já tivemos um momento de paz nesse conceito tripartido de crime,
que é um conceito dominante. O que aconteceu no STJ? Em alguns julgados da sexta turma, passou-se a se adotar um conceito quadripartido de crime. São esses dois julgados aqui, ó. STJ e o conceito de crime. É o RHC 126/272 de Minas Gerais. E um processo que está em segredo de justiça, porque trata de estupro de vulnerável, mas que é possível acessar a ementa e a explicação do julgado todo no informativo 777, tá? São esses dois julgados aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. É o RHC 126/272 e o informativo 777, um processo que trata de estupro de vulnerável. Nesses dois julgados, ambos da sexta turma, passou a se adotar uma teoria quadripartida para o conceito de crime. Para essa teoria quadripartida, o crime consistiria em um fato típico, ilícito, culpável e punível concretamente. Há aqui uma ideia de punibilidade concreta como elemento do crime, sendo este último definido pela possibilidade jurídica de aplicação da pena, por melhor categorizar o comportamento humano. Nessa concepção integral de delito, a tipicidade e a antijuridicidade, que é também considerada como ilicitude, eu prefiro a expressão ilicitude porque é a expressão utilizada pelo Código Penal. Mas alguns autores na doutrina e também na jurisprudência utilizam a antijuridicidade. Possuem classificação formal e absoluta do fato praticado. E aqui eu quero que vocês já deixem um asterisco que eu vou fazer uma explicação importante. Destaca-se que a culpabilidade e a punibilidade concreta têm conteúdo relativo ou dimensional ou dimensionável a permitir a valoração do comportamento do agente. Então, o que ele está falando aqui? É que a tipicidade e a ilicitude possuem um conteúdo formal, de adequação ou não. Então, o primeiro ponto é que a teoria quadripartida abandona a ideia de ilicitude material, que é uma ideia neoclássica. O neocantismo traz a ideia de uma ilicitude material, uma ilicitude que analisa também a danosidade social. O que essa teoria quadripartida faz? Tira essa valoração da danosidade social, da ilicitude e joga para a punibilidade como o último elemento do crime. Então, voltamos para essa teoria a ter uma ilicitude estritamente formal. Na culpabilidade, avalia-se a reprovabilidade da conduta, tendo como consequência a responsabilidade subjetiva do agente. Perfeito princípio da culpabilidade. Enquanto na punibilidade concreta, valora-se o significado social sobre o fato, sobre o enfoque da gravidade da lesão ao bem jurídico. Então, a análise da lesão ao bem jurídico vai para a punibilidade. Assim, é importante que se diga que aqui ele coloca duas coisas que são distintas no mesmo pacote. Porque uma coisa é falar que o comportamento causa uma lesão sob aspecto social, o que antes era analisado na ilicitude, por o conceito tradicional tripartido, finalista, majoritário aqui no Brasil. Então essa valoração de danosidade social, no nosso conceito tradicional de crime, é feita na ilicitude, por herança do causalismo neocantista. O sistema neoclássico que traz essa ideia. Isso é uma valoração. É o aplicador do direito que vai valorar o quanto de danosidade social aquele comportamento traz em um determinado contexto.
E ele coloca também nesse saco, nessa grande sacola, a ideia de lesão ao bem jurídico. Então, apesar de no julgado ser tratado como uma coisa só, é importante que se diga que são valorações distintas. Uma coisa é a danosidade social, o quanto aquele comportamento causa de lesão à sociedade em um determinado contexto, e uma outra coisa é quanto aquele comportamento causa de lesão ao bem jurídico. Uma coisa é quanto de lesão causou ao patrimônio da vítima e outra coisa é quanto esse comportamento é socialmente danoso. Para essa posição adotada na sexta turma do STJ, esses dois elementos são analisados na punibilidade concreta. Então, também não é analisado no fato típico a ideia de lesão ao bem jurídico. E aí você já pescou, né? O que isso tem como consequência. A teoria quadripartida foi adotada pela sexta turma, em que, analisando a questão relacionada ao aspecto material, o ministro Rogério Schietti, no voto referido no RHC 126.272, ele foi o relator, defendeu a existência de um quarto elemento, qual seja a punibilidade concreta, sob os seguintes fundamentos extraídos da decisão. O significado da forma e da extensão da afetação ao bem jurídico define a relevância social do fato, ou seja, ele afirma que a valoração sob o aspecto social é definida pelo tamanho da lesão ao bem jurídico. Afirmar se um fato é ou não socialmente danoso, o tamanho da danosidade social é extraída da lesão ao bem jurídico. Então eu afirmo se um fato é mais ou menos danoso sob aspecto social com base na lesão ao bem jurídico. Vamos trazer isso para o furto. Ele vai ser mais danoso socialmente quando a lesão ao bem jurídico for maior, quando o prejuízo causado ao patrimônio da vítima for maior, e menos socialmente danoso quando a lesão ao bem jurídico, o prejuízo patrimonial for menor. Em alguns casos, aqui eu estou dando minha opinião como professor, em alguns casos isso até representa realmente uma verdade. É possível falar que um furto a um banco central é mais danoso do que um furto de um telefone celular. Mas teremos alguns casos em que isso não vai corresponder a uma verdade. A gente tem, por exemplo, uma tentativa de furto que tem uma lesão ou é punida em razão de um perigo de lesão ao bem jurídico, muitas vezes muito mais acentuado socialmente do que um furto consumado em determinada circunstância. Então, apesar dessa conexão representar uma verdade em alguns casos, pelo menos na minha opinião, e eu estou falando com base naquilo que diz a doutrina, assim, não é uma opinião desprovida de fundamento jurídico, nem de referência bibliográfica, na minha opinião, e também a maioria da doutrina concorda, em alguns casos isso não vai representar uma verdade. Tá? Então, fica aqui o fundamento. Esse aspecto, por sua vez, fundamenta a punibilidade concreta que complementa o conceito tripartido formal de delito, atribuindo-lhe um conteúdo material e, logo, um sentido social. Esse sentido social foi muito incluído lá pelo neocantismo. Né? Assim, e é importante que se diga que nós hoje não adotamos um conceito de crime estritamente formal como o STJ afirma. Essa danosidade social, esse sentido social do comportamento, ele já era valorado no conceito de crime. Então, defendendo aqui o conceito tripartido de crime, pelo menos em comparação a essa teoria quadripartida,
ela não é um conceito estritamente formal, né? Pelo contrário, a danosidade social era valorada, inclusive, tanto na ilicitude quanto, em maior ou menor grau, na culpabilidade, tá? Na medida em que se analisa um juízo de reprovação. E esse juízo de reprovação leva em consideração o efeito do crime na sociedade. Se o efeito do crime é grande, o comportamento do agente é mais reprovado. Então, defendendo aqui o conceito tripartido de crime, essa afirmação de que tínhamos antes do STJ, que descobriu a roda, um conceito formal de crime e agora estamos dando um aspecto social, me desculpa, isso não era verdade. Né? Mas olha que a importância dessa teoria e os casos em que o STJ acaba aplicando, que você precisa ter cuidado na hora da prova. Se a extensão à lesão ao bem jurídico é um elemento que deve ser analisado na punibilidade concreta, o que é deslocado para essa punibilidade concreta? Primeiro deles, princípio da insignificância. O próprio STJ trata disso nesse julgado aqui, ó, no RHC 126.272 de Minas Gerais. Nesse julgado, vai dizer o STJ, ora, se a reincidência é importante para analisar o princípio da insignificância, ele não pode morar na tipicidade material. Porque tipicidade material é lesão ao bem jurídico. Até aí está certo. E eu concordo, né? Não só eu, mas o pai da criança, que é o Cláudio Roxin. O princípio da insignificância, tal qual é analisado hoje no Brasil, é fundamentalmente uma criação do Cláudio Roxin e do seu funcionalismo. Essa é uma afirmação verdadeira. A reincidência não pode ser analisada para definir se o fato é insignificante ou não. É a análise da extensão da lesão ao bem jurídico. Mas qual o problema? O problema é que o STJ, ao invés de reconhecer isso e parar de analisar a reincidência na insignificância, ele faz o seguinte: não, vamos manter a análise da reincidência e vamos tirar o princípio da insignificância da análise da tipicidade material e vamos colocar na punibilidade concreta. Marcelo, mas de qualquer forma, ele não vai responder pelo crime. Perfeito. E o partícipe? Qual é a teoria que nós adotamos no Brasil para participação, para definirmos a punibilidade da participação? Teoria da acessoriedade limitada. Perfeito, você lembrou bem. E qual é a exigência da teoria da acessoriedade limitada? É de que o fato praticado pelo autor seja ao menos típico e antijurídico. Qual é o problema disso que o STJ está fazendo? Beleza, vamos analisar a insignificância lá na punibilidade concreta como um quarto elemento do crime. E o que a gente faz com isso? Passamos a punir o partícipe. É isso aí. Ou então vai ter que reformular a teoria do delito toda. A gente vai ter que mexer no conceito de participação, a gente vai ter que mexer em outras categorias. Não foi feito. Não foi feito, diga-se de passagem, essa análise global dos efeitos que essa teoria pode ter no direito penal. Então, olha que interessante. Eu retiro o conceito, da análise do fato típico o princípio da insignificância, coloco na punibilidade concreta. O que isso tem de efeito? Beleza, tudo bem, o autor continua a não ser punido por uma conduta insignificante, mas o partícipe passa a ser. Bom, outro julgado que o STJ analisou a mesma estrutura quadripartida de crime, são as hipóteses de distinguish nos casos de estupro de vulnerável.
Que hipóteses são essas? Bom, o STJ tem julgado já, afetado a sistemática de recurso repetitivo e, por isso, uma jurisprudência vinculante nas outras instâncias deve ser aplicada, de que a idade da vítima, a experiência sexual da vítima e a existência de relacionamento amoroso não descaracterizam o estupro de vulnerável. Essa é uma verdade para a nossa jurisprudência, a doutrina também concorda, tudo ótimo. Aqui não tem problema nenhum, você vai continuar marcando essa alternativa como uma alternativa verdadeira. Para o estupro de vulnerável, a idade da vítima, experiência sexual ou existência de relacionamento amoroso não exclui o crime. É isso que diz o STJ. Bom, o que tem de novidade? Em alguns casos, presta atenção, em alguns casos, o próprio STJ aplica o distinguish, ou a chamada distinção. O que é isso? É uma técnica de julgamento com origem no direito norte-americano que vai tirar alguns casos que possuem peculiaridades de uma decisão baseada em uma premissa geral, para mostrar que aquele caso específico deve merecer outro tratamento, porque ele possui elementos fáticos que irão distingui-lo das hipóteses gerais. E aí o STJ vem aplicando esse distinguish normalmente em casos em que há uma relação amorosa entre o autor do fato e a vítima, a diferença de idade entre eles é pequena, por exemplo, ele tem 18 anos e ela tem 13 anos. As famílias desse casal apoiam socialmente o relacionamento, as famílias aceitam, são famílias estruturadas, inclusive sob aspecto social. Há a presença do nascimento de uma criança que é registrada pelo pai. Então, nesses casos em que há uma estrutura familiar montada, a aceitação pelas famílias, o apoio, a família funciona, não faz sentido o direito penal tirar esse cara de dentro de casa para colocar numa prisão, sendo que a família dele é funcional. Ah, mas Marcelo, mas nesse caso a criança, sim, normalmente, aí já o meu exemplo de 13 anos adolescente, o adolescente não tem capacidade de consentimento. Essa é a regra. O que o STJ faz é o distinguish para essas hipóteses que são muito peculiares. São muitos elementos, não é todo caso que esse distinguish vai ser aplicado. Tá? Esse é um tema muito importante, eu não vou tratar de forma exaustiva no vídeo, mas é um tema importante para o seu concurso. O que o STJ diz? Nesses casos de distinguish, essa reprovação social, essa relevância, essa danosidade social é avaliada na punibilidade concreta. Então, Marcelo, quando o STJ faz esse distinguish, o fato é atípico, como é que funciona para as categorias do delito? O fato vai ser típico, jurídico, culpável, mas não vai sofrer uma reprovação sob aspecto social, por falta de danosidade social. Justamente nesses casos, de forma específica, a própria família que é constituída possui uma aceitação social, né, das famílias envolvidas, do grupo social daquela localidade. Então o STJ também coloca como esse último elemento do crime para analisar a danosidade social nessas hipóteses de distinguish. Tá bom? Então são dois casos importantes que você precisa ter cuidado, que a sexta turma do STJ passou a analisar como um quarto elemento do crime. Primeira delas, princípio da insignificância. A sexta turma do STJ afirma que, em razão da importância da reincidência para a análise da insignificância,
ela não pode pertencer à tipicidade, então vamos alocá-la em outro elemento do crime. Qual elemento seria esse? Punibilidade concreta. Outra hipótese, distingue-se nas hipóteses de estupro de vulnerável. Há uma aceitação social, um elemento familiar constituído, e isso retira a danosidade social do comportamento. Vamos analisar em que elemento? Punibilidade concreta. Tá ok? Deixa eu trazer aqui um pouquinho de explicação desse quarto elemento do crime para a gente fechar o vídeo. Sob essa perspectiva, é preferível adotar um conceito integral, o qual inclui a punibilidade como quarto elemento de sua estrutura, a qual seria um fato típico, antijurídico, culpável e punível, e que pode ser definida como possibilidade de incidência de uma pena, ou seja, do poder estatal aplicar a sanção, dada a dignidade penal do fato derivada da constatação de relevância social do ilícito penal. Em suma, pode-se afirmar que o significado da forma e da extensão da afetação ao bem jurídico define a relevância social. Olha o que eu falei para vocês. A extensão da lesão ao bem jurídico define a relevância social. Ele faz uma conexão aqui entre fatores que não eram analisados dessa forma. Do fato e configura a dignidade penal. Esse aspecto, por sua vez, fundamenta a punibilidade concreta, que complementa o conceito tripartido e formal de delito, atribuindo-lhe um conteúdo material e logo um sentido social. A punibilidade concreta, desse modo, se implementa em decorrência da dignidade penal do fato, aferida com base no seu significado social, para o que devem ser consideradas as características da afetação do bem jurídico implementado em decorrência da realização do fato típico. Ele tira essa construção do autor chamado Andrés Eisele, que não conhecia, não sei nem se o sobrenome pronuncia dessa forma. Eu vou tentar aqui, tá? É o Andrés Eisele, num livro chamado de A Punibilidade no Conceito de Delito, publicado pela Juspódio. O ministro Rogério Schietti, inclusive, já prefaciou o livro desse autor. Devem ter uma relação pessoal ou uma relação profissional. Não sei qual é a extensão dessa relação, mas ele vai vender livro agora, né? Vai vender livro porque citado e a obra ganhou uma outra extensão para análise do conceito de crime. Apesar disso, tá, eu prefiro aqui, até por uma honestidade acadêmica, citar aquilo que a doutrina tradicional fala, né? Que essa teoria quadripartida, parafraseando Juarez Tavares, é uma definição superada. A punibilidade é matéria relativa à imposição da pena e aos seus efeitos. Assim, pode haver delito sem que haja imposição de pena, de modo que baixe que o processo criminalizador um juízo de culpabilidade, pelo qual se reconheça o fato, seu autor e responsabilidade por seu cometimento. Ademais, a vinculação entre o fato criminoso e a punibilidade não faz parte das especulações da teoria do delito. A teoria do delito tem como objetivo estabelecer os parâmetros pelos quais se possa delimitar o poder de punir, por meio de exigências quanto aos elementos que caracterizam uma conduta criminosa. O Juarez Tavares está criticando esse conceito quadripartido de crime, que é o conceito do Basileu Garcia, também na Espanha do Munhoz Conde, tá? Que são as referências desse conceito. Ele não está criticando, ele não está se referindo ao sistema significativo de imputação. O Busato traz no livro também um conceito quadripartido de crime, com um quarto elemento chamado pretensão de punibilidade. Então, Juarez Tavares não está criticando esse sistema significativo de imputação. Ele está criticando essa estrutura que no Brasil é defendida pelo Basileu Garcia. Tá ok? Bom, qual é a posição majoritária ainda no Brasil?
O Brasil ainda defende o conceito tripartido de crime, que também é majoritário na Europa, nos países de origem ibérico-germânicas, né? Os países ali da Espanha, Portugal, Alemanha, os países que adotam o direito penal com base no direito penal alemão, como é o nosso, né? Alguns autores importantes no estrangeiro, o Bauman, que é muito citado, que vocês devem conhecer, o Jeschke, que é muito citado, vocês devem conhecer, o Maurac também é muito citado na doutrina nacional, o próprio Roxin, cuidado, porque eu achei algum texto dizendo que o Roxin adota uma teoria quadripartida de crime, não é isso, tá? Não é isso, tá aqui a referência do próprio Roxin, o Welzel, também que vocês conhecem, tá? São autores mais conhecidos. No Brasil, o Mechiere e o Zaffaroni também adotam o modelo tripartido de crime, que é o modelo majoritário ainda, tá? Então ficam aí as diferenças para vocês. Cuidado com essa teoria quadripartida do STJ, sobretudo quando vocês forem aplicar para dois casos específicos: o princípio da insignificância e as hipóteses de distinguish no estupro de vulnerável. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida podem mandar tanto no canal aqui do YouTube, aqui no nosso chat, quanto lá no Instagram, no meu Instagram, o @MarceloVeigaVieira e o @DedicaçãoDelta, que são as nossas plataformas, tá bom? Beijo no coração, estudem, aproveitem e até a próxima.